Então que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos agora ao momento mais importante do nosso programa, o momento da palavra do Senhor Jesus, o momento onde nós vamos estudar a respeito daquilo que a Bíblia fala. E hoje eu gostaria de tratar um assunto muito interessante, um assunto que eu sempre falo aos irmãos, sempre um assunto que sempre tem falado comigo antes de falar aqui na rádio, um assunto que Deus tem tratado comigo muito. Nós falamos recentemente a respeito da paciência, e paciência é uma coisa que nós precisamos diariamente, e não à toa que é um fruto do Espírito, a paciência, ou você ser longânimo, você saber esperar, você saber respirar fundo, você ter ali aquele minuto, não, vou respirar, melhor não falar nada, melhor eu ficar quieto, melhor eu deixar isso pra lá, que não vai valer muito a pena. Então Deus tem tratado muito isso no meu coração. Eu tenho pensado 20 vezes antes de falar alguma coisa, antes de agir de alguma maneira. E eu sempre falo aqui, uma das maneiras mais marcantes, que são difíceis, realmente é muito difícil para mim, por exemplo, é dentro do trânsito, quando acontece alguma coisa e nós logo queremos bravejar, nós queremos falar um monte, nós queremos brigar com as pessoas, e nós sabemos que isso não leva a nada. O que adianta a gente querer brigar, a gente querer saindo batendo uns nos outros? O que isso vai mudar? Nada, só vai causar um sentimento ruim, só vai causar uma coisa ruim, então não vale a pena. E hoje então eu queria falar a respeito um pouco disso, a respeito do domínio próprio. Gênesis 1:26 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o domínio próprio, como eu já disse, é um fruto do Espírito Santo, que nós lemos em Gálatas 5, 22, 23, pois somente Deus pode controlar o coração humano. Sem Deus, você sabe, estamos descontrolados e, infelizmente, nós temos nos deixado ser dominados por outras coisas, dominados por outras situações, coisas, pessoas. Mas a natureza criada por Deus foi para dominarmos sobre tudo, como nós acabamos de ler, e não ser controlados, por exemplo, por vícios, por situações, por pessoas. A diferença entre o ser humano e animais é que podemos escolher devido à capacidade de raciocínio, criatividade e condições de coordenar a criação de Deus. Então, essa é a diferença entre nós e os animais. Outro desvio de propósito divino ao ser humano é a pessoa querer dominar sobre os outros. Nós vemos um exemplo, o rei Nabucodonosor foi um exemplo de homem que queria dominar tudo, menos a si mesmo, pensando não haver limites ali para o seu poder, até o dia em que ele teve que pastar como um animal para aprender a ser domável e conhecer a Deus. Então, é uma história muito bacana para você ler. Anote aí, Daniel 4, dos versículos 26 ao 34. Uma história muito legal a respeito do rei Nabucodonosor, que nos mostra um pouco a respeito disso, sobre como que ele teve que passar para aprender a ser domável, conhecer a Deus, ser dominado ali pelo Espírito Santo. Então vamos ao tema da mensagem: como ter domínio próprio. E antes de nós sabemos como termos domínio próprio, nós precisamos saber algumas características de falta de domínio próprio, alguns sinais em nossas vidas. Então eu vou falar alguns aspectos que falaram comigo, principalmente, que eu sentei, eu falei, vou escrever essa mensagem, eu vou falar aqui com Deus, e eu quero falar a respeito de domínio próprio. Eu estava no carro e aconteceu uma situação e eu tive que orar muito, falar, Deus, me ajuda para não ficar bravo, para não ali
perder a razão. E logo me veio essa palavra, frutos do Espírito, domínio próprio, e eu falei, vou falar sobre isso. Alguns sinais, então, de falta de domínio próprio na nossa vida. Eu gostaria de elencar 4 sinais aqui. O primeiro, o orgulho. O orgulho é uma coisa que mexe com a gente. O orgulho é uma coisa que é muito difícil de descontrolar. E todas as características, sinais, eu vou dar algum versículo. E para esse de orgulho, Salmo 19:13 diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então aqui fala que a soberba, o orgulho, ela não domine a pessoa. Aí ela será irrepreensível e ficará livre de grande transgressão. Então, quando a pessoa não tem domínio próprio, quando a pessoa não tem um autodomínio, o primeiro sinal é essa pessoa ser orgulhosa, e não reconhecer os seus erros. Quantas pessoas você conhece, ou você mesmo, que tem dificuldade de aceitar os seus erros, dificuldade de, por exemplo, receber uma crítica, dificuldade, por exemplo, de uma pessoa, por exemplo, o seu pastor chega a você e ele fala, ó, isso tá errado, você deve fazer dessa maneira, assim, assim, assado, e você não consegue reconhecer aquele seu erro. Você não consegue reconhecer, não, o senhor tem razão, o pastor tem razão, vou procurar melhorar nesse sentido para que eu não possa cair nessa cilada novamente. Então, quando a pessoa não tem domínio próprio, ela tende a ser orgulhosa. Quantas e quantas vezes eu estava com a minha noiva no carro e teve uma situação ali em que eu falei, pô, tem que dar certo ou tem que falar alguma coisa, e ela falava pra mim, não faz assim, não é desse jeito, o que adianta fazer isso? E eu falava, não tem nada a ver, eu tô certo, eu tenho que falar mesmo, a pessoa tem que se tocar. E falava, e eu queria explicar ali, eu queria me convencer de que aquilo que eu estava fazendo era o correto, eu tinha que ter aquela atitude, mas não, eu não conseguia reconhecer que eu estava errado e não falar, não, é verdade, você tem razão, melhor na próxima vez ficar quieto. Então, com isso, quando a pessoa é orgulhosa, a gente continua a fazer coisas erradas sem ao menos perceber, sem ao menos reconhecer, acaba sendo uma coisa automática. Você acha que aquilo é o certo, você julga que aquilo é o certo e você começa a fazer aquilo deliberadamente. Então o primeiro sinal é o orgulho. O segundo sinal, a impaciência. Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então a impaciência também é uma coisa muito difícil de lidar. Nós falamos a respeito de paciência alguns dias atrás. E a pessoa que não sabe esperar, ela também não se domina. E logo comete erros que são inconsequentes. Logo comete erros que ela não cometeria se ela tivesse, por exemplo, respirado um pouco mais. Se ela, por exemplo, tivesse... Não, eu sei que aconteceu uma coisa aqui, que eu deveria ficar bravo, que eu poderia ficar bravo, mas não. Vou respirar fundo, vou pensar. Então, quando você tem domínio próprio, você sabe esperar esse momento. Você sabe esperar essa situação se acalmar, para que você possa, então... Não, agora eu posso continuar, passou essa raiva, passou esse momento, então agora pode. Quem não tem essa paciência, logo acontece uma coisa, logo esbraveja, comete erros inconsequentes, comete erros que talvez não cometeria se tivesse um pouco mais de paciência, uma longanimidade. Então é muito importante essa questão. Então o segundo sinal é a impaciência. O terceiro sinal, o descontrole, que tem a ver com a impaciência. O descontrole, nós acabamos fazendo coisas que nós não faríamos se nós tivéssemos esperado, com paciência. E nós lemos em Provérbios 25:28, como a cidade derribada
que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então a pessoa que não tem domínio fica descontrolada e não tem mais condição de saber as suas próprias ações. Quantas e quantas vezes você viu alguém ou você mesmo já fez coisas que você parou, depois você falou, meu, eu não acredito que eu fiz isso. Como assim eu fiz tudo isso? Sabe, um descontrole. Uma pessoa que tem domínio próprio, ela não é descontrolada. Ela sabe o que está fazendo, sabe agir no tempo certo, na maneira correta. Quantas e quantas vezes você viu alguém totalmente descontrolado, uma pessoa que você se assustou, uma pessoa que teve um ataque de ira ali naquele momento, na escola, na faculdade, no trabalho, e você falou, nossa. Então, o descontrole também é um sinal da falta de domínio próprio. E o último sinal que eu gostaria de destacar aqui é a ignorância. Salmo 32:9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Então, esse nível aqui, esse quarta atitude aqui, sinal que nós falamos, é a ignorância. Muitas vezes a pessoa sem domínio, ela se torna ignorante ao ponto de ignorar as pessoas, ignorar conselhos dos mais sábios, ignorar a repreensão dos mais sábios, ignorar situações e ignorar as consequências das suas ações. Então, cometem várias coisas sem se importar com as pessoas ou com seus atos, simplesmente achando que aquilo que elas estão fazendo está certo. Então, o quarto sinal da falta de domínio próprio, aqui mencionado, então, é a ignorância. Então, relembrando, orgulho, impaciência, descontrole e ignorância. Então, uma pessoa que está tomada esses quatro aspectos, esses quatro sinais, orgulho, impaciência, passando a não ter controle sobre as suas ações e se tornando ignorante, não tem o domínio sobre si. Então, cuidado com esses sinais, cuidado com essas ações, cuidado com a falta de domínio próprio. E continuando nessa mensagem, você me pergunta o que eu preciso dominar então? Existem algumas coisas que nós devemos aprender a dominar para que nós tenhamos o domínio próprio. Primeira coisa que nós precisamos dominar é a nossa vontade, as nossas vontades. Gênesis 4:7 diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós devemos dominar as nossas vontades. As nossas vontades precisam ser dominadas por Deus. E para isso é necessário ter conhecimento de si mesmo e das fraquezas para saber se dominar. Nós falamos aqui 4 sinais. Você precisa hoje sentar e falar, eu tenho dificuldade nisso. Você precisa saber naquilo que você erra, você precisa saber naquilo que você precisa melhorar. Então, as vontades precisam ser controladas, pois a vontade é algo que dá e passa, E quando você consegue controlar isso, você é dominado pelo Espírito Santo. Segunda coisa que nós devemos dominar, muito importante, algo muito necessário, a nossa língua. Muito importante, Tiago 3, vou ler alguns versos do 2 ao 8. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade.
A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o nosso corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Eu gostaria de ler de novo essa mensagem, essa palavra que é muito forte, igreja. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então essa palavra é muito forte, carregado de veneno mortífero. Você que usa mal a sua língua, você tem um veneno mortífero na sua boca. Então é um grande desafio controlar a sua própria língua. Isso só é possível, meu irmão, se entregando totalmente a Deus. Não adianta ter religiosidade, não adianta ter falsos ensinamentos e não saber controlar a língua. Não adianta você se passar como o crente, você se passar como a pessoa santa, se você não consegue controlar a língua. A Bíblia fala que quem não consegue controlar a língua carrega um veneno mortífero na sua boca. Tome muito cuidado, muito importante. Outra coisa que nós precisamos dominar, os nossos pensamentos. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então devemos pensar nas coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de Deus. Em Efésios 6 nós lemos a respeito da armadura de Deus e no versículo 17 nós temos o capacete da salvação. Então nós devemos blindar a nossa mente com os pensamentos. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, muitas vezes nós acabamos pensando coisas, mas nós logo devemos ocupar nossa cabeça com coisas que edificam, com coisas que fazem bem para a nossa vida. Então devemos ocupar a nossa mente com isso. Existe um ditado muito popular que diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Então tome muito cuidado também com os seus pensamentos. Outra coisa que nós precisamos aprender a dominar são as nossas ações. 1 Coríntios 9:25 diz: todo atleta em tudo se nobina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O pecado não terá domínio sobre vós, Romanos 6,14. Os nossos atos devem ser colocados a serviço e a obediência por Deus, a obediência em Deus. Portanto, todas as nossas ações devem ser inspiradas no exemplo de Cristo. Existe um livro muito famoso que chama What Would Jesus Do? O que Jesus faria em seu lugar? Pergunte sempre o que Jesus faria em seu lugar. Se você estivesse nessa situação que você está pensando em ter, será que é certo? Será que é correto? Sempre faça essa pergunta. O que Jesus faria no meu lugar? Existe esse livro também, recomendadíssimo aqui por nós do programa Panorama Bíblico. Um livro excelente, um livro muito edificante, que fará diferença nesse seu modo de pensar. E para buscar o domínio próprio, então, se torna necessário aprender essas 4 ações que nós falamos: vontade, língua, os nossos pensamentos e atitudes. E como dominar a si mesmo? O domínio próprio começa com o controle de si mesmo, e para isso é necessário também mais 4 aspectos. O senhorio de Cristo, você precisa reconhecer o senhorio de Cristo. Filipenses 2, 10 e 11. Para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente se Jesus Cristo for o Senhor da sua vida, você pode ser controlado por Ele, que é amor
e nos fará ser abençoados por tudo. Nosso Deus é amor, então somente se Jesus for o Senhor e Salvador da sua vida, você poderá ser controlado por Deus. Obediência, você precisa aprender a ser obediente. Romanos 13:1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, quando nós aprendemos a obedecer aos nossos líderes, nossos pastores, aquelas pessoas que estão acima de nós aprendemos a obedecer a Deus, passamos a saber os limites de acordo com as normas e lideranças estabelecidas. Então, esse é um grande regulador do ser humano, para saber até onde pode ir. Então, se você respeita o seu pastor, você obedece ao seu pastor, você respeita ali a sua liderança, é um grande sinal que você é uma pessoa que tem domínio próprio, você obedece ali àquela liderança que foi instituída por Deus. E, consequentemente, com isso vem o respeito. Mateus 7,12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É muito fácil você querer determinar que alguém faça algo a você. Você tem que fazer desse jeito, assim, assim, porque é assim que é o certo. Mas qual é a credibilidade que você tem quando você fala uma coisa e você não faz aquilo que você fala? Já no meio evangélico, já vi muita gente falando assim, poxa, o pastor não vive aquilo que ele prega. Então nós devemos ter respeito. Tudo que você quer que os homens façam, assim fazei vós também a ele. Então tudo que você quer que o seu irmão faça a você, faça a ele também. Porque quem souber respeitar o seu próximo, sabe o limite até onde pode ir sem infringir os direitos do outro. Se alguma coisa pode escandalizar nosso irmão, nós não devemos fazer, porque ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus 18:7. Quarto, a liberdade. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós aprendemos a ser livres na presença de Deus e seguir as orientações de Deus em tudo o que fazemos segundo a sua vontade. Então a liberdade demonstra um nível de maturidade cristã capaz de escolher o melhor. Não é um livro de regras, não é um livro de você tem que fazer assim, assim, assado, porque só assim você será abençoado. Não, de forma alguma, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. A liberdade que Cristo nos dá é maravilhosa, porque através da liberdade nós somos condicionados a não fazer ou fazer tal coisa, não porque nós somos obrigados, mas porque sim, nós somos livres, nós temos a oportunidade de escolher, mas mesmo sendo livres, nós escolhemos não fazer porque o Senhor diz que aquilo é melhor para fazer. Ele não fala, você não faça isso, porque se fizer já era. Não, não é isso que Deus nos ensina. Deus nos fez livre. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Tá aí. Vocês escolhem qual vai ser a escolha de vocês. Deus é um Deus de tamanha liberdade que Ele nos permite essa escolha. E quando nós seguimos a Ele, não porque nós queremos seguir a um dogmas, as coisas religiosas, mas nós queremos seguir a Ele porque Ele nos tem dado uma liberdade que fala, cara, Jesus me amou tanto, Jesus me amou de uma tal maneira, e eu vou querer fazer as coisas da minha vontade. Não, eu quero viver para Ele, eu quero fazer as coisas para Ele. Então essa liberdade é algo muito legal, algo muito interessante que Deus nos dá. Então, através do senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, com obediência às autoridades de lei, respeito ao nosso próximo e a liberdade para saber o que é melhor, podemos saber dominar então a nós mesmos. Então, que é com esses aspectos você possa aprender a dominar a si mesmo. Então, Deus ele quer dominar a sua vida por completo. Deus quer dominar a sua vida por inteiro. Salmo 119, 133 diz: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. A palavra original no grego bíblico, eu estive pesquisando,
egrateia. Domínio próprio, então, no original bíblico, do grego bíblico, significa egrateia. Eu fui pesquisar esse sentido e tem o sentido de colocar restrições a si próprio e se controlar. Então é semelhante a bater continência para um superior no exército, dispondo-se a obedecer tudo aquilo que for ordenado. Jesus disse que quem quisesse segui-lo deveria tomar a sua cruz todos os dias e negar a si mesmo. Marcos 8,35. Então, esta deve ser a cruz do cristão. Aprender a negar os próprios desejos da carne todos os dias, é um grande desafio. Então, nós devemos aprender a todos os dias negar esses desejos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde as pessoas são controladas pelas suas próprias carnalidades, vontade, e o cristão ele deve seguir a contramão do mundo. Mas através do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, o Espírito Santo frutifica na vida do cristão um caráter moldado por Deus. Deixe Deus moldar o seu caráter, domar o seu caráter e controlar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus.